Eita, pessoal, o que foi esse episódio, hein? Foi fraco? Eu esperava mais, não sei vocês. E nesse vídeo a gente vai conversar sobre o final de Pacificador, né, o episódio 8, a segunda temporada, e também da série como um todo, porque eu tive a impressão, vou ser bem sincero pra vocês, de que eu tava assistindo, na verdade, o início de uma nova temporada e não o final de uma. E nós temos várias coisas pra abordar nesse vídeo aqui, porque o James Gunn já falou que não vai trabalhar numa terceira temporada, ou seja, não tem uma terceira temporada confirmada, o que pode indicar que a gente vai ter uma série do grupo, né, que foi formado no final desse episódio, que é o Checkmate, que vem lá dos quadrinhos. Além disso, a gente tem também a referência ao Planeta Salvação, e o James Gunn falou a respeito disso naquele podcast oficial que eles fazem, né, sobre os episódios, e eu quero compartilhar com vocês a reação da galera, porque tem muita gente que não tá curtindo essa ideia, tendo, né, como base a história dos quadrinhos que o próprio James Gunn mencionou, e eu concordo, tá? Eu tô achando meio estranho, tô achando meio bagunçado, vamos ver como que as coisas vão acontecer, mas por enquanto eu tô achando meio bagunçado. E por fim, a teoria de que o filme O Homem do Amanhã, né, de 2027, vai trazer o Luthor e o Superman nesse planeta salvação, tá? É uma teoria lá do canal O Vício que eu queria comentar aqui com vocês. Esse vídeo tá bem bacana, vem comigo. Já comenta aí embaixo a sua opinião, se você curtiu esse episódio ou não, se você esperava mais, se você acha que foi meio estranho, igual eu falei que tava parecendo mais o começo de uma temporada nova do que o final, se você sentiu falta de cenas mais épicas, de uma grande batalha final, e se você também acha que o James Gunn pesou a mão nessa questão de banda, porque, vamos ser sinceros, ele exagerou, né? Ele exagerou. Esse vídeo tá muito legal, mas antes tem aquele recado importantíssimo pra você. Se você gosta de ler quadrinhos ou talvez quer começar a entrar nesse universo, mas não sabe onde encontrar as melhores revistas, os melhores preços e as melhores promoções, você precisa conhecer a Excelsior Comic Shop. Galera, a Excelsior Comic Shop é uma loja virtual com mais de 10 anos do mercado. São 400 revistas em promoção por semana com 25% de desconto, além do frete grátis para São Paulo em compras acima de R$90 e para o resto do Brasil acima de 150. Muito bom, né? Mas não para por aí, porque você também tem o nosso cupom de desconto. É só usar lá Conversa de Nerd 10 para garantir 10% de desconto na sua primeira compra. Então não perca mais tempo e aproveite essa parceria com a Excelsior Comic Shop para você adquirir as suas HQs da Marvel, da DC e de tantas outras editoras com preços especiais com descontos exclusivos. O link vai estar aí na descrição e também no primeiro comentário fixado. Clique e aproveite! E valeu, pessoal da Excelsior Comic Shop, pela parceria! Primeira coisa que eu queria comentar com vocês, pessoal, essa história aí do multiverso, eu achei que ficou meio mal contada, tá? Eu achei que o James Gunn acertou sim em retratar o Chris naquela realidade paralela, né? Que teve toda a discussão lá de Terra Nazi e tudo mais, a gente não vai entrar em debate político aqui de novo, né? Mas assim, eu achei estranho porque esse episódio apresentou essa tal de Candyland, né? Que é essa dimensão alternativa. Só que depois a gente vai ver lá o planeta Salvação. Então os conceitos não estão muito bem estabelecidos, porque é um multiverso, são dimensões paralelas, mas são planetas alternativos também. O planeta Salvação faz parte do universo DC, né, o DCU, ou é uma dimensão paralela? E aqui, essa Candyland e outros universos fantasiosos, isso que é o multiverso DC, então o único universo alternativo que a gente tinha era o universo em que o Og estava vivo e era do bem, como a gente descobriu no episódio passado, e o Keith não morreu quando era criança, né? O Chris nunca matou ele. Então, assim, o conceito de multiverso tá estranho. E embora a cena seja divertida, isso aqui é puro suco do James Gunn, né? Esses seres malucos, bizarros e com cenas engraçadas ao mesmo tempo. Esses seres, eles são o quê? Afinal de contas, entendeu? Essas dimensões são o quê? Pra que introduzir isso aqui nesse episódio? Foi por isso que eu falei que tem uma cara de uma nova temporada. O arco do Chris meio que se encerrou lá no episódio 7, se vocês pensarem. O gancho do final da temporada deveria ser o Chris se entregando, né? E aí já tinha também a questão do irmão dele sobrevivendo, que indica que ele volta no futuro. Mas tendo em vista que o James Gunn falou que não tem uma temporada 3, o que significa que a série vai abordar o grupo Checkmate, né? Checkmate em inglês, então pode significar que ele não quis terminar a série ali e ele quis já nesse final desse episódio
apresentar vários conceitos que vão ser explorados não só nessa futura série, mas também no DCU como um todo. Mas sendo bem sincero, eu achei meio estranho, meio fraca essa construção, né, dessa questão aí das portas dimensionais. Eu acho que faltou muita explicação. A única coisa que eu acho que foi bem estabelecida nesse momento é que enquanto o pessoal estava se ferrando, o Rick Flag estava ali de boa curtindo com os vilões, né? Então mostra que ele não é, embora ele esteja num cargo ali de herói, né, do lado dos mocinhos, de fazer o certo, de proteger a Terra, ele não é flor que se cheire. Mas como eu falei, o lance do multiverso em si foi muito interessante pro arco do Chris, né? Ele está naquela dimensão em que as coisas eram perfeitas, entre aspas, né? E ele ter todo esse momento que inclusive leva ele pro amadurecimento e pra aceitação depois. Essa parte pra mim o James Gunn acertou, mas esses outros aqui parecem mais universos, dimensões paralelas do que o conceito de multiverso, porque se você for pensar, de todas as portas que pelo menos foram mostradas, né, apenas uma que tinha realmente um outro universo com personagens em versões diferentes, que era o caso da Terra Nazi. E aí ficou nisso mesmo, tá? Eu achei bem estranho. Por fim, eles encontram então esse planeta que é habitável, né? Por conta da atmosfera, enfim, da gravidade. E o Rick Flag apresenta a proposta para a galera, né, do governo. Inclusive na mesma sala que estava lá em Superman, quando a gente viu o Lex apresentando as propostas. E o Rick Flag até fala, né? Ó, eu não gosto do cara, né? Eu não curto o cara, mas ele é a pessoa mais inteligente no mundo, então ele tem planos que eu acho que a gente pode usar para servir a humanidade. O James Gunn gosta de trabalhar, né, com essas camadas de cinza. Pô, a ideia do Rick Flag não é boa? E é importante mencionar que lá nos quadrinhos a gente também tem todo esse arco, né? Lá nos quadrinhos, inclusive, toda essa empreitada acontece não só da parte do Rick Flag, mas também da Amanda Waller, que aqui na série não aparece. E a ideia e o conceito lá dos quadrinhos são basicamente os mesmos aqui da série. Pegar seres que são extremamente perigosos, né, e mandá-los para um planeta que está a anos-luz de distância, para que lá eles se virem, eles que achem um jeito de sobreviver. A diferença é basicamente que lá nos quadrinhos, o Esquadrão Suicida e também o Checkmate, que é um derivado do Esquadrão, que é esse grupo ultra secreto de anti-heróis, eles são incumbidos de capturar esses vilões e mandarem para o planeta Salvação. Aqui o grupo se formou com dissidentes da Argus, né? Todos esses aqui estão querendo fazer as coisas por conta própria, porque não concordam com os métodos do Rick Flag. Também alguns têm o passado com Amanda Waller, né? Mas eu achei que ficou meio corrido e meio apressado, né? Eles colocarem algumas pessoas, por exemplo, esse personagem aí, que eu esqueci o nome, que é o maluco que fala um monte de coisa escrota pra caramba, porque a gente só supõe, né, na verdade, que, pô, ele não tava ali concordando com o que o Rick Flag tava fazendo, o amigo dele morreu, então ele decidiu se juntar, mas foi uma coisa muito rápida, ele nem se dava bem, inclusive, com o John Economos e tudo mais. O Judo Master ainda faz sentido porque ele teve aquele momento com a Adebayo lá na outra terra, né, parece que eles se conectaram e ele, inclusive, limpou a barra deles para que eles não fossem presos. No caso da Sasha Bordeaux, ela teve sim mais desenvolvimento, né? A gente vê ela ali com o Rick Flag, ela não concorda com o que está acontecendo, ela conversa com a Harcourt, conversa com a Adebayo. A única coisa que eu também achei que foi rápido foi esse rompimento. E aí, o Rick Flag aceitou de boa? Eles estavam tendo um caso ali, né? Aquele momento que passa a reunião, ela vê o que o Rick Flag está fazendo, dá a entender que eles, né, não estão mais tão conectados como estavam. Mas e aí? Como que vai ficar essa questão? Eu acho que o tempo, né, a duração de certos arcos e também a duração dos episódios, como muitas pessoas estavam reclamando, deveriam ter sido repensados para explorar melhor essas questões. Já que o James Gunn queria que esse último episódio fosse meio que uma introdução desse novo arco, desse novo grupo, eu acho que algumas coisas poderiam ter sido mudadas. Não sei se vocês concordam, por exemplo, o arco do Igli ser uma águia mística e o personagem do Michael Rooker, que é um caçador, né, de pássaros e tudo mais, aquilo ali para mim foi simplesmente inútil, sabe? Foi jogado ali, rende algumas risadas, mas não serve de absolutamente nada para a trama. Então eu acho que eles poderiam ter equilibrado melhor essa questão da duração dos arcos e da construção de algumas coisas, né, de alguns links que acabaram ficando meio soltos. Mas agora, pessoal, sobre essa equipe, como eu falei, vem lá dos quadrinhos também. O Pacificador, inclusive, é um dos membros dessa equipe, que é um grupo de anti-heróis que vai em diversas missões, mais ou menos seguindo o padrão ali do Esquadrão Suicida, só que não é formado por vilões exclusivamente, nem vilões ameaçados, né? É um grupo que se reorganiza em meio a diversos fatores das HQs e também já teve várias formações. Inclusive, a Sasha Bordeaux é um dos membros de mais destaque dessa equipe, principalmente nas histórias mais recentes.
Então foi interessante o James Gunn introduzir ela nessa série, colocar o arco dela, embora tenha faltado ali, né, aquela questão com o Rick Flag, mas vai ser interessante ver como isso vai se desenrolar e como que essa equipe vai agir. Tô pensando aqui agora, pessoal, e pode ser que eles apareçam inclusive em Superman 2, né, em O Homem do Amanhã. E por falar nisso, pessoal, eu achei que aquela cena que o Pacificador aparece em Superman, né, naquele talk show, naquele programa, iria ser explicada aqui. E simplesmente não foi. E essa cena não faz sentido. Pensa comigo, o Pacificador tá num programa de TV, dando uma entrevista com um uniforme, falando que esses caras muito grandes, né, se referindo ao Superman, naquele momento em que a gravação do Jor-El, né, falando que era pro Superman conquistar a Terra e tudo mais, é revelada. E aí o Pacificador tá falando, esses caras grandes sempre têm segredos obscuros horríveis, né? Ele tá falando mal do Superman. Mas, tipo assim, qual que é o contexto dessa cena? O James Gunn confirmou que os eventos da segunda temporada do Pacificador, né, agora dentro do DCU, eles aconteciam alguns meses depois do Superman. Então, em que momento que o Pacificador deu essa entrevista? Inclusive, essa é uma crítica minha à temporada. A gente quase não viu o Pacificador em ação. No começo da temporada, ele tá se sentindo mal, né? Todos estão se sentindo mal por conta do rebaixamento que eles sofreram e tudo mais. Aí ele tem aquela crise de identidade, vai para outra terra. Lá, a gente tem poucos momentos de ação do Peacemaker. Basicamente, quando ele luta e mata vários membros dos Filhos da Liberdade, que eram aquele grupo terrorista, revolucionário, que estava se opondo ao regime. E antes que você venha implicar e militar aqui nos comentários, o próprio James Gunn chamou a galera de terrorista, tá bom? E aí, quando eu estava aguardando uma resolução, um confronto contra o Rick Flag, nesse último episódio, né, não só do Peacemaker, mas de todos os amigos dele que também estavam se opondo, não acontece nada. A gente não tem nenhuma cena de ação deles lutando. É apenas aquele momento deles tentando escapar daqueles Wimps, né? Aqueles alienígenas lá de Candyland. Então, a primeira temporada foi muito melhor nessa questão das cenas de ação. E, inclusive, no final de temporada, né? O episódio final da primeira temporada é muito bom. E esse aqui ficou esquisitão pra caramba. Mas agora venham comigo aqui para esse tweet do perfil DCU Prime TV, que fez esse corte do momento que o James Gunn tá falando ali sobre a Salvation Run, que é esse arco de 7 edições, né? Da história em que os vilões são enviados lá. O Lex Luthor, inclusive, é enviado e ele tenta controlar todos dessa run lá dos HQs. E ele mostra, né, que a inspiração dele é essa e tudo mais. Mas o que me chamou a atenção foi alguns comentários. Por exemplo, esse comentário, né, dizendo isso aqui é uma merda. Vocês estão anos de distância de construir isso daí e de colocar num filme de Superman ainda. Não tem uma construção, né, um build-up, um desenvolvimento, não tem nada. E além disso, toda a especulação do Brainiac se foi, né, já era. E eu acho que faz sentido você apresentar vários vilões sendo jogados ali, sendo que você nem apresentou os vilões, mas pode ser que o James Gunn esteja adaptando levemente ou que ele tenha estabelecido esse conceito para ser explorado no futuro. Depois de anos, né, de deuses e monstros no DCU, a gente vai ver esse arco sendo formado. Mas o comentário do mano aqui faz sentido. Parece que é uma coisa apressada. E pressa foi o que fez o DCEU dar errado, hein? James Gunn, toma cuidado, meu. O outro aqui, ó, anos e anos de distância. Ele tá ferrando com a gente. Muito ocupado trabalhando em outras coisas pra esposa dele. Pô, isso aqui eu achei mancada, porque eu achei a Jennifer Holland uma excelente atriz, principalmente nessa temporada. Eu gostei do arco dela, tá bom? Mas sim, eu acho que também eles estão se adiantando aí nesse arco, né? O outro colocou aqui, né, ó, isso aqui me parece terrível, né? Uma ideia terrível. E uma outra informação importante é que o James Gunn falou, né? Que ele não tá planejando fazer uma temporada 3, mas é o que eu comentei com vocês. Pode ser que essa equipe ganhe a sua série própria ou que nós veremos num filme de Superman eles em ação. Embora, pensando aqui, né? Esse gancho que foi deixado, né, do Chris abandonado lá no Planeta Salvação para fazer o teste, precisa ser recuperado em algum momento. E eu não sei, na verdade eu espero que o filme de Superman não seja a história em que isso aqui vai ser explorado. De verdade, tá difícil saber para onde o James Gunn quer ir com tudo isso que ele estabeleceu e que ele deixou em aberto nesse último episódio. E se por um lado esse episódio errou em não ter muita ação, a parte do drama eles aceitaram em cheio. A minha crítica é só que eles deveriam ter equilibrado mais. Afinal, uma série do Pacificador, uma série de ação, eu achei que faltou, tá bom? Mas enfim, a cena aqui do grupo conversando com o Pacificador é muito boa. Tem os toques de comédia, né? Quando a Adebayo chama o Economus de covarde. O entrosamento do grupo é muito bom, a química que eles têm, e todos estão atuando muito bem, com destaque a Danielle Brooks, que manda muito bem nessa cena, né? Todos eles mandam muito bem, o John Cena tá surpreendendo, mas eu achei a atuação dela muito boa, e ela
ela é o coração dessa equipe, né? É ela quem consegue, inclusive, conversar até com o Adrian, que é o mais maluco dodói da cabeça. Então, um dos pontos fortes desse episódio e também da série como um todo foi explorar as camadas dramáticas dos personagens. Em contrapartida, o James Gunn nos presenteou com 2 performances de bandas que ele gosta. E aqui vou ter que mandar um salve pro meu amigo Cabelo, que estava sempre reclamando dessa questão do James Gunn ficar colocando o gosto pessoal dele de música nos personagens. E aqui, né, foi o auge. Eu espero que de verdade ele pegue leve, né? Aqui não é só uma crítica do Cabelo nem minha, muitas pessoas estão reclamando disso. Eu acho e espero que nas próximas produções ele pegue mais leve. Talvez, ó pessoal, seja por isso que ele tenha colocado logo 2 performances aqui das bandas que ele gosta. A primeira no flashback e a segunda cantando a música tema da abertura, porque depois ele vai pegar mais leve, né? Eu espero, porque, nossa, ficou cansativo toda hora vendo ali a banda e vendo o drama dos dois, a gente esperando uma conclusão de ação, né, do Peacemaker. Mas enfim. E pra fechar, uma teoria lá do site O Vício a respeito do planeta Salvação. Eles dizem o seguinte aqui, ó: é provável que O Homem do Amanhã seja um filme sobre Luthor acabar parando lá junto com o Superman, forçando os dois a trabalharem juntos pra sair do planeta infernal. E aqui é uma proposta um tanto esquisita, tá? Eu não gostaria de ver isso. A gente sabe que lá nos quadrinhos, esse planeta depois é descoberto que foi usado sendo uma espécie de planeta de treinamento, tem todo o lance dos parademônios, enfim, é uma história maior. Então, se for para apresentar um conceito de Darkseid para um futuro filme da Liga da Justiça, até faria sentido, mas para ser o principal plot de Superman 2, né, de O Homem do Amanhã, eu acho estranho, tá? Eu espero de verdade que isso aqui seja só uma especulação, que não seja isso que o James Gunn tá planejando. Assim como eles falaram aqui, né, ó, pode também não ser nada disso, mas uma coisa é fato, o Planeta Salvação indica implicações políticas delicadas pro DCU e, mais cedo ou mais tarde, mostrará a verdadeira fase de Rick Flag Sr. como um líder ganancioso. Sim, a série já estabeleceu isso muito bem, e eu acho que isso vai ser explorado, mas eu espero de verdade que o James Gunn tenha só estabelecido esses conceitos para que eles sejam explorados em outras produções. O universo é muito grande, tem produções que vão tratar de outros planetas, da galáxia e tudo mais, mas não que seja o plot principal de Superman, tá bom? Mas enfim, pessoal, essa aqui é a minha review do episódio 8 e de alguns pontos da série como um todo, mas tem muito mais coisa pra gente conversar. Então, já fica aqui o meu convite para você participar da nossa live Sensacionerd, que nós vamos fazer agora no próximo sábado, para conversar sobre o Pacificador, sobre o futuro do DCU, o que essa temporada acertou, o que essa temporada errou. Vou estar aqui com os meus convidados especiais pra gente bater esse papo e você tá convidado para participar com a gente. Não se esqueça de aproveitar o nosso cupom Conversa de Nerd 10 para garantir 10% de desconto na sua primeira compra de HQs lá na Excelsior Comic Shop. O link tá aí na descrição e também no primeiro comentário fixado. E é isso aí, eu sou o Saulo Ferreira, vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima Conversa de Nerd.